E a nossa vida é uma luta contra o pecado, pelos méritos de Jesus Cristo no alto da cruz. Então nós somos capacitados por Deus, pela sua graça, pelo Espírito Santo que habita em nós, aí vencendo o pecado, vencendo a tentação, para que um dia tenhamos a vida eterna. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando a festa mais importante de Nossa Senhora. Todos aí, até de cor, sabem que no dia 8 de dezembro se celebra a Imaculada Conceição da Virgem Maria. A questão é que muitos atribuem a Imaculada Conceição ao nascimento de Jesus Cristo, ou a concepção de Jesus Cristo. Não é esta a festa. A solenidade que celebramos é a respeito da concepção de Nossa Senhora. É quando Maria, ela é gerada no útero de Ana, sua mãe, Joaquim, Santana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora. E Maria, na sua concepção, ela é concebida sem o pecado original e ela permanece a vida toda sem o pecado. Imaculada significa não maculada, não manchada. Manchada por quem? Pelo pecado que todos nós herdamos de Eva. Deus, quando Ele cria o ser humano, Ele o cria bom, Ele o cria para a santidade. Só que Eva fez, a lambança que fez, leva Adão a pecar com ela, e através deste gesto, desta opção, este lastro de pecado, ele está presente no coração de todo ser humano. É por isso que Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que nós somos pecadores, não porque a gente peca porque nós somos pecadores. O pecado, ele está entranhado em nós. Tanto é que quando a criança ainda é pequenininha, na sua tenra idade, é bom levá-la ao batismo, porque o batismo vai lavar esta culpa original, este pecado original que herdamos. É como uma doença, é como um vírus que vai passando de geração em geração. E a nossa vida é uma luta contra o pecado, pelos méritos de Jesus Cristo no alto da cruz. Então nós somos capacitados por Deus, pela sua graça, pelo Espírito Santo que habita em nós, aí vencendo o pecado, vencendo a tentação, para que um dia tenhamos a vida eterna. A pergunta que se coloca é por que Maria é a Imaculada Conceição? Por que ela foi preservada da mancha original e nós não? Por que Maria foi preservada da mancha original desde a concepção dela? Por isso, Imaculada Conceição, ela já foi concebida sem a mácula, sem o pecado. Algumas pessoas que não entendem ou não querem entender vão atribuir a Nossa Senhora um privilégio. Mas por que é só ela? Por que toda a humanidade nasce aí no pecado e só Maria foi a preservada? Primeira coisa que precisamos entender: Nossa Senhora não é exceção, ela é regra. Deus não lida com questão de maioria. A fé nunca foi democrática. A humanidade inteira está vivendo uma exceção. Quem é a única pessoa que está na regra? É Maria. Porque Deus nos criou, conforme fala a segunda leitura, no versículo 4, capítulo 1 de São Paulo aos Efésios, você tem o folhetinho aí. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Então Deus nos criou para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Quando o pecado ele entra no mundo, pela atitude de Eva e consequentemente de Adão, a humanidade ela sai da regra. A regra era a santidade. A regra era a amizade profunda com Deus. Tanto que a leitura que escutamos, tão bonita do Gênesis, vai dizer que quando Adão ele ouve os passos de Deus, o que essa leitura quer dizer? Uma coisa muito bonita, que no fim da tarde,
Deus, ele se aproximava para se interter com a sua criação. E a criação ficava esperando a melhor hora, a hora de estar com Deus. Aqui se coloca tarde, porque no templo de Jerusalém, o sacrifício maior era oferecido no fim da tarde. Por isso que quando se faz a descrição do Gênesis, não se diz houve uma manhã e uma tarde. Não, fala houve uma tarde e uma manhã, que a tarde, ela é importante. Então veja, uma vida de santidade, maravilha. Deus, ele se intertia com o homem, porque o homem era santo e sobre o olhar de Deus, irrepreensível. Quando o pecado entra, a lambança está feita. Olha, meus irmãos, o que o pecado faz? Ele não traz nada de bom. O pecado é fruto de uma enganação. O pecado é fruto de uma expectativa que não se realiza. O pecado, não sei se você já comeu ou se gosta, maçã do amor. Eu gosto muito de maçã do amor. Leva lá da minha infância, no tempo do Rosário. Lá em Itaúna tem a festa Nossa Senhora do Rosário. E minha avó falava para mim, busca lá para mim maçã do amor. É uma delícia. Mas o que é a tal maçã do amor, hein? Você pega uma maçã, a verde é a mais gostosa, você vai passar ela numa calda, tipo um caramelo, aquilo é mole, mas depois ele vai solidificar. O problema é você estar a primeira mordida, as outras vai falar, a primeira é uma aventura. Aí você vai quebrar a maçã do amor, aquele caramelo, e o mais gostoso é quando você come o caramelo, aquela crosta, e você mistura com o azedo da maçã. Por isso que a maçã do amor é gostoso, porque a maçã, ela vai quebrando aquele gosto enjoativo. O que o diabo faz? Ele faz uma bola só de caramelo. Ele te oferece aquilo como se fosse uma delícia. E ao olho é muito bonito. Na primeira lambida, é apetitoso. Mas meu filho, já já você começa o pecado é assim. No início é uma delícia, é sedutor, dá prazer, te atrai. Mas depois que o diabo viu que já fez a lambança, ele dá no pé. Aí quem é expulso do paraíso? É Adão e Eva. Aí tem Caim e Abel, um vai matar o outro, a mulher sofre dor, o marido tem que trabalhar no espinho, e o diabo diz, agora é com você, meu filho, agora você escolheu isso aí, viva. É assim o pecado. Deus, ele quer nos levar à essência. O diabo nos oferece a aparência. Aí você vai naquela bola de caramelo, quando você vê, você não pode nem ver aquilo mais. E aqui você pode pensar em certas situações, pessoas que estavam num love, mas era um love, um fogo. Hora que o caldo entorna, um não pode nem olhar o outro. Na frente do juiz dizem, eu não posso nem ver a sua cara, eu tenho nojo de você. Esse nojo de hoje foi o jetem de ontem, foi o meu love de ontem. Porque o pecado é assim. O diabo, ele é sorrateiro. E aqui, se nós ouvimos a leitura, quando o diabo entra, aquilo tudo que era muito bom acaba. Quando o ser humano ouve os passos de Deus, é o Criador. Não, acabou o amor, entrou o medo. Nós vamos para Deus, nós vamos nos esconder de Deus. A nudez, que era algo bonito, ficou agora pecaminoso, imoral. Aquele amor erótico. O que é o amor erótico? É o amor de atração entre homem e mulher. O Adão olhou para Eva, está na Bíblia, ele disse, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Não está na Bíblia, mas ele falou para Deus, assim você mata o papai, né? Adorou. Eva, quando viu Adão, adorou Adão. Eles tinham um amor erótico, eros, de atração. Quando eles pecam, o amor mudou. O amor virou o quê? Pornótico. Aí ficou feio. Aí Eva vai tampar o seio, Adão vai tampar na frente, uma folhinha atrás. Deus, com pena dos dois, está na Bíblia, fez para ele roupinha com pele de animal. Veja que o primeiro sacrifício bíblico é Deus cobrindo a nudez do homem e da mulher. O homem vai acusar a mulher, a mulher que tu me deste, vê isso aí, a mulher vai jogar a culpa à serpente. É uma confusão. E essa confusão veio de ontem. Veio de onde? Do pecado. O diabo, atenção, ele quer uma coisa só na sua vida. Na verdade são três coisas, que são uma: matar, roubar, destruir. Vamos repetir?
matar, roubar e destruir. Ele só quer isso. Enquanto tem o que fazer, ele fica aí. Hora que ele acabou com você, ele te deixa as traças. Quando Deus cria o mundo, está no Gênesis. Viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. Façamos a trindade aí. O homem, a nossa imagem e semelhança. Primeiro ele faz Adão. E ele viu que era... Ele viu que era... Não. Muito bom. Bom foi a criação. Adão e Eva, ele viu que era muito bom. Adão estava meio solitário. Deus vai lhe dar a companheira. Pronto. Família, casal, resolveu. Quando já entra o capítulo 3 de Gênesis, já começa a serpente. O que a serpente quer? Destruir a obra de Deus. Gente, entenda uma coisa. Isso é demonologia. O demônio, vamos usar palavras fáceis aqui do nosso, né? A implicância do demônio, a rixa do demônio é com Deus. Não é comigo, não é com você. Não quer saber nada, gente. A rixa dele é com Deus. Só que ele é um anjo decaído. Ele é um pobre coitado. É um pobre diabo. Ele não tem poder algum de lutar com Deus. Ele não tem poder algum de adentrar no céu. Ele é um cachorro banido. O que o diabo então faz? Como eu não posso destruir a Deus, eu vou destruir a sua obra-prima. Qual é a obra-prima de Deus? A humanidade. É por isso que Apocalipse diz que o diabo desceu para a terra com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por quê? Entenda a sequência. Porque o que agrada a Deus é obediência. A desobediência não nos faz parecidos com Deus. Maria era obediente, eis a escrava, eis a serva. A palavra que Maria usa em hebraico significa alguém que não tem vontade. Eu não tenho vontade, faça a tua, cumpra a tua palavra. Maria era obediente, Eva era a desobediente. Deus disse não, ela foi e comeu. Maria, ela conversa com Gabriel. A palavra Gabriel, Gabri, Elohim, significa poder de Deus. Ela conversa com o arcanjo. Eva conversa com quem? Com o demônio, em forma de serpente. Maria nos trouxe Jesus. Eva nos trouxe o pecado. Maria quer salvar a humanidade. Eva fez a humanidade se perder. Maria nos dá o bendito fruto. Eva comeu o fruto proibido. E daí por diante. Então a questão do demônio nesta história é estragar a criação de Deus. E ele deve ter dado uma boa risada quando Eva comete o pecado e quando Adão a segue. O que o diabo pensou? Estraguei. Porque Deus queria esse povo santo e irrepreensível, e eu mostrei para Deus que eles são desobedientes. Não tem jeito para esse povo não. Deus errou na criação. Era melhor Deus não ter criado o ser humano. O peste é o tal de ser humano. Só que Deus não desiste do ser humano. Ele começa a fazer alianças com o ser humano. Ele vai fazer aliança com Noé. Ele vai fazer aliança com Abraão. Ele vai fazer aliança com Moisés. Ele vai fazer aliança através do profeta Samuel e os reinos. E o ser humano está que quebra aliança, está que quebra aliança, está que quebra aliança. E o diabo só rindo, falou, está vendo? Não adianta. O ser humano já era. Não adianta você ficar fazendo aliança com esse povo. Você faz aliança hoje, eles vão quebrar amanhã. É um bando de perdido. Isso aí é uma raça pecadora, já era. O pecado entrou, meu filho, acabou com tudo. O povo estava escravo no Egito, clamou a Deus. Deus levanta Moisés. Moisés tira o povo do Egito. Vitória. Moisés sobe o monte de Deus, fala com o povo, me espere aí. Eu vou pegar as orientações de Deus, que são as tábuas da lei. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, está o povo em volta de um bezerro de ouro, queimando incenso, dançando. E novamente o diabo deve ter dado uma grande risada. Falou, olha aí, não tem jeito, já era, estraguei tudo. Esse povo é idólatra, estão mais perdido que cego no tiroteio. Moisés vai e quebra as tábuas, aí quebra o bezerro, e quebra o povo também, uma confusão danada. Mas Deus não desiste. Só que o diabo estava tranquilo, que não tinha como, atenção,
Não tinha como o ser humano se salvar mais. Por quê, padre? Porque o ser humano ele era pecador. E para salvar o ser humano era necessário um salvador divino. Só que Deus não podia salvar o ser humano. Por quê? Porque não foi Deus que pecou, foi o ser humano que pecou. Então aí estava uma incógnita que não tinha como resolver. E o diabo sabia, não tem como resolver. O ser humano não pode se salvar porque ele é pecador. Deus não pode salvar o ser humano, porque quem pecou foi o ser humano. Como que Deus vai remir o pecado humano? Problema resolvido. Só que Deus tinha uma carta na manga que o diabo não sabia. Qual é o nome da carta? Maria. O que o diabo não sabia, Deus teve uma ideia antes de todos os séculos. E os estudiosos vão dizer, não se sabe ao certo o motivo da revolta de Lúcifer. Aí é questão de estudo. Uns vão dizer que era a questão de Deus ser um homem para poder salvar o próprio homem. O diabo se revolta. Outros vão dizer que a própria criação do homem, a própria criação, não se sabe. Houve uma revolta e aconteceu o que vocês bem sabem. Quando Nossa Senhora ela é concebida, o que Deus faz? Olha aqui o que Deus faz. Deus ele vai pegar a salvação de Cristo para a humanidade a partir da cruz e ele vai pré-redimir Maria. O que é pré? Antes, no útero de Ana, para que ela pudesse conceber o Filho de Deus. Como que Deus resolveu esta incógnita? O ser humano não pode se salvar porque é pecador. Deus não pode salvar o ser humano, porque quem pecou não foi Deus, foi o homem. O que ele faz? Ele se encarna no útero de Maria. Jesus Cristo, ele é o Salvador, porque ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, igual a nós em tudo, menos no... Foi uma cartada. Não tinha como o diabo pensar nisso, que o próprio Deus viria nos salvar e se tornaria um de nós. Só que, atenção, se eu pego um copo sujo e peço a você água limpa, e você vai naquela fonte mais cristalina e coloca a água naquele copo, o que acontece com a água? Ela suja. E pode ser até que a água esteja limpa, porque o sujo do copo esteja seco. Aí a porcaria ainda é maior, né? Aí eu falei, mas eu vou tomar isso aqui não? Falou, não, pode tomar. A água está limpa, o que está sujo é o copo. Falei, não, meu caro, a água limpa se coloca um copo limpo. Até em restaurante, você toma um suco, você toma lá o seu refrigerante, você pede uma água, o garçom traz um copo limpo. Ele não vai jogar água em cima lá do suco. Qual que foi o pensamento do diabo? Não tem como Deus vir, porque quando a água limpa cair no copo sujo, a água suja. Não tem como gerar um santo no meio de só pecador. Todo mundo é pecador, todo mundo está privado da graça. Como é que esse mistério da encarnação vai acontecer? Como que Deus vai se fazer um santo, sendo que só existe copo sujo? O que Deus faz? Ele preserva Maria desta sujeira, desta mácula. Por causa dela? Não, por causa dos méritos de Jesus Cristo. E eu respondo o que eu perguntei no início da pregação. Mas por que só Maria foi preservada do pecado original e nós não? Por um motivo simples, meu filho. Porque ela gerou o Filho de Deus e você não. Ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador e para que Jesus pudesse nos salvar. Ele não podia ter pecado. Ele precisava ser homem, mas ele precisava ser Deus. E onde que esse mistério acontece? Quando é que Deus assume a carne humana? Por isso Natal, mistério da encarnação. Deus que é por espírito, ele toma um corpo como o nosso. Onde que acontece isso? No útero de Maria Santíssima. Há um discurso de Jesus muito bonito. Jesus vai dizer assim: se conhece a árvore pelo fruto. Não existe árvore boa que dê fruto ruim, não existe árvore ruim que dê fruto bom. Pelo fruto a conhecereis. Quando Maria visita Isabel, ela vai dizer: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar?
Quando a tua saudação chegou ao meu ouvido, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bendita é a mãe, bendito é o filho. Tudo que Deus prometeu na tua vida se cumprirá. Ela vê Maria como a nova árvore. Que nova árvore? Substituindo a árvore do jardim do Éden. Maria é a nova arca da aliança, substituindo a arca do Antigo Testamento. Não dá tempo aqui, estou dando uma aula para vocês de Mariologia, estou dando umas pinceladas. Depois a gente vai com calma, para você ver que a igreja, desde o século I, não é agora, a primeira igreja protestante, 1532, depois surgiram as evangélicas, aí perdeu a conta, né? Aí perdeu o controle. Mas, até o século XVI, esta era a verdade guardada pela igreja. Desde o século I, século II, a igreja celebra Maria como mãe de toda a igreja. Por que ela é mãe de toda a igreja? Porque ela é mãe de Jesus. E quem é Jesus? A cabeça da igreja, que é o seu corpo místico. Igreja não é CNPJ, igreja é a Assembleia Reunida, é a família de nosso Senhor. E Maria, sendo mãe da cabeça, ela é mãe do corpo inteiro. Ela se torna mãe de toda a igreja. Então qual foi a ideia de Deus para que Ele mesmo pudesse nos salvar? A Imaculada Conceição. Foi a cartada que Ele derrubou os planos do maligno. Só que o diabo, ele deu uma vacilada, né? Porque Deus falou: olha, você estragou o plano? Você não estragou, não. Tem um tempo de guerra, e a guerra vai começar. Porque eu vou colocar inimizade entre você e ela, a mulher, entre os seus filhos e os filhos dela. Você vai ferir o calcanhar, ela vai ferir a tua cabeça. Maria vai dizer, no final, o meu imaculado coração triunfará. Então ali já estava a batalha daqueles que iriam ver Maria como alguém a ser vencida, e outros veriam Maria como mãe entregue a João no pé da cruz. A guerra é contra Maria, porque Maria atrapalhou os planos do maligno. É por isso o ódio que ele tem contra a humanidade, e o ódio especial contra Nossa Senhora, porque foi através de Nossa Senhora que Deus pôde nos resgatar, que Deus pôde nos redimir, que Deus pôde nos perdoar. Senão, meus irmãos, nós estávamos fadados ao fracasso. E a coisa hoje, a gente escuta bem, mas no tempo de Jesus foi tão escandalosa. Quando Jesus disse para Anás e Caifás que ele era o Filho de Deus encarnado, o que os sumos sacerdotes falaram? Então pronto, o peixe morre pela boca mesmo. Ele se condenou. Não precisa nem de julgamento, nem de testemunha. Ele se fez Filho de Deus. E quem se faz Filho de Deus tem que morrer mesmo. Eles vão, entregam ele para Pilatos. Pilatos fica naquela confusão, acaba que entrega Jesus para a crucificação. Então veja, Jesus se tornar homem, hoje a gente ouve com tranquilidade, mas não foi assim naquela época. Então eu resumi bem para vocês entenderem que a Imaculada Conceição de Nossa Senhora é uma necessidade. Se não houvesse a Imaculada Conceição, nós seríamos as criaturas mais pobres do planeta, porque nós não podemos nos salvar. Nós precisamos de um Salvador. E se esse Salvador fosse água pura de Deus num copo sujo, ele nasceria pecador. E o pecador não pode salvar a humanidade. É por isso que Deus preservou Maria, desde a sua concepção, sem o pecado original. E Maria passou a vida sendo santa, agradando a Deus, que ela foi predestinada para isso. E para não falarem que foi uma imposição, que Maria não teve opção. O anjo, quando o anjo anuncia, ele já anuncia que Maria vai ser mãe. Ali é uma resposta dela, proformes na liberdade dela. Pois o que o anjo disse, já estava pronto. Eis que conceberás e dará à luz a um filho. Eu vim te dar uma notícia, você vai ser mãe do Filho de Deus. Maria só pergunta como, mas como que é isso aí? Eu não conheço homem, eu sou virgem, parte é nós, virgem de corpo mesmo. Eu nunca dormi com homem nenhum. Não, o Espírito virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. E o menino que vai nascer será chamado Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Maria se rende. Eis aqui a serva do Senhor. Meus irmãos, tinha tantas coisas para refletir sobre Nossa Senhora. Quando se fala de Maria, nunca se fala demais. Tem tanta coisa para falar. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: sem a Imaculada Conceição, a nossa salvação estaria comprometida.
há alguns erros protestantes e evangélicos que repetem as heresias combatidas pela igreja durante os seus séculos de história. Nada de novo debaixo do sol. A tangente que muitos saem, é só você estudar as heresias da igreja. A igreja já venceu todas as heresias. O que muitos dizem hoje? Que Maria gerou o homem Jesus. Ela não gerou o Filho de Deus, ela gerou só o homem. E que depois que Jesus nasce, Deus o adota como filho para ele ser o Salvador. Isso é uma heresia chamada adocionismo, que a igreja combateu isso séculos atrás, e tantos outros. Mas aqui, meus irmãos, o que cabe a nós entender é que a dignidade de Nossa Senhora, atenção aqui, a dignidade de Nossa Senhora, ela não é eclesial, ela é teológica. Não é a igreja quem elege Maria, a igreja recebe-a de presente porque Deus a escolheu. Um anjo a saúda. Isabel, cheia do Espírito, a reconhece como mãe do seu Senhor, mãe de Deus. José, a pedido do anjo, assume. E aos pés da cruz, João a recebe como mãe. Ali, nós somos o discípulo amado. Meus irmãos, as pessoas que falam mal de Nossa Senhora, elas não precisam de respeito, elas precisam de humildade. É a humildade que nos faz reconhecer a necessidade da Imaculada Conceição. Eu era padre jovem ainda, aí veio um rapazinho cheirando a leite, me entregar um panfletinho e caiu na bobagem de querer falar mal da devoção mariana. Eu falei, olha, eu deixo até você falar, e se você me convencer, eu te sigo, só que você tem que me provar 4 coisas antes, para eu te escutar. Para eu te escutar falar de Nossa Senhora, tem que me provar 4 coisas antes. Falei, tem que provar o quê? Falei, primeira, que você consegue ser superior a um arcanjo enviado por Deus que a saúda. Você não a saúda, você se considera melhor que o arcanjo. Eu não sou melhor que o anjo, enviado pelo Deus. Então, se você provar que você é melhor do que o arcanjo, a gente começa a conversar. Segundo, você tem que me provar que você é mais justo que José. Porque a pedido do anjo, José assume Maria. Você não quer assumi-la. Então, além de você se considerar melhor do que Gabriel, você está sendo melhor do que José. Mas tem um terceiro ainda. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ela recebe Maria como a mãe do seu Deus, Mater Dominus, mãe do meu Senhor. A criança pulou de alegria quando Maria entra na casa de Isabel. Então você tem que me provar que você tem mais Espírito Santo do que Isabel, que estava cheia dele. E por último, imagine você com essa sua cabeça pequena, aos pés da cruz, e Jesus falando para você o que ele disse para João. Porque a Bíblia diz que Jesus disse, mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E a partir daquele momento, João a leva para casa. Está na Bíblia isso. Eu dizia para ele, se fosse a sua cabeça oca, o que você tinha falado lá no pé da cruz? Não, eu não quero a mãe, eu quero é Jesus. Só Jesus salva. Essa mulher, ela não. Hã? Eu estou esperando o cara voltar até hoje. E já deu uns 14 anos. Meus irmãos, a dignidade de Maria, ninguém tira. E por que ninguém tira? Porque não foi a igreja que a deu. Se fosse a igreja, é fácil você tirar. Mas é uma dignidade do próprio Deus. Não fui eu que a escolhi, Deus a escolheu. E por último, padre, quando eu estou doente, eu procuro o médico. Eu não procuro a mãe do médico. Imagina se eu tiver que operar e o médico não for, eu vou pôr o bisturi na mão da mãe do médico. Essa é a comparação que os pastores, alguns muito simpáticos, fazem o pessoal. É verdade. Meu filho, mas a história continua. Eu queria ver o paciente que fosse no médico e descesse a lenha na mãe dele, se esse médico ia querer operar você. A história tem que continuar. E a questão aqui, nós não estamos falando de bisturi em mão de médico. Nós estamos falando da mãe do Salvador e daquele que se preocupou com a sua mãe até o último momento da sua vida. Nós vamos celebrar daqui a semanas o Natal. E o texto do Natal é muito bonito, porque os anjos sabem o lugar de Nossa Senhora, e tem gente que não sabe nem o lugar dele até hoje.
Os anjos sabem o lugar de Maria. E tem gente que até hoje não sabe o seu lugar. Quando você ler a anunciação aos pastores no Natal, é o evangelho da noite de Natal. Olha que beleza. Os anjos vão aparecer para os pastores e fala para os pastores: não temais. Não foi isso que ele falou para Nossa Senhora? Não tenha medo. Por que o anjo disse para Maria não ter medo? Porque Adão se escondeu de Deus, porque ele teve medo. E por que Adão teve medo? Porque ele pecou, ele estava nu, desobediente. O anjo olha para Maria e fala: tu estás vestida de Deus, você é cheia de graça, gratia plena. No grego é kaire, que é caritomene, ave, cheia de graça, ou alegra-te, cheia de graça. No pé da letra é um salve, salve, cheia de graça. Kaire é salve, que é caritomene, cheia de graça. O que é cheia de graça? É santa. Ele vê em Maria uma mulher santa, uma santidade. Quando Jesus está pregado na cruz, o que os soldados gritavam? Salve o rei dos judeus. É a mesma palavra. Kaire a mãe, kaire o filho. Se ele estava ali sendo o salve rei dos judeus, é porque lá atrás o anjo disse: salve cheia de graça. Mas quando os anjos, atenção meus irmãos, com isso finalizo. Quando os anjos vão anunciar a chegada de Jesus, vocês vão escutar isso no Natal. Eles vão dizer assim: não tenhais medo, eis que vos anunciamos uma grande alegria, que será para todo o povo. Aí os pastores: qual que é a alegria? Hoje, na cidade de Davi, que é Belém, nasceu-vos o Senhor, que é Cristo Jesus. Encontrareis o menino envolto em faixas, com Maria sua mãe. Vocês não acham que os anjos estão preocupados com detalhe? Se não fosse importante, encontrarei o menino envolto em faixas. Não, encontrareis o menino com Maria sua mãe. Meu filho, se você se encontrar com Cristo verdadeiramente, não há como você não encontrar também com Maria sua mãe. E se você se encontrar, como os senhores farão hoje e renovarão, a consagração a Nossa Senhora, eu que sou profundamente mariano, se você se encontrar com Nossa Senhora de verdade, é impossível você não encontrar com Jesus, porque ela é que apresenta o seu filho, ela está do lado do seu filho. E outra, receba essa verdade: o dia que nós morrermos, que nós vamos morrer, passar pela chamuscada no purgatório, que eu acho que a maioria de nós vai dar uma chamuscada no purgatório, e quando nós chegarmos no céu, atenção, nós veremos Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com Maria sua mãe. E um recadinho claro para quem quer ouvir e tem juízo: se alguém acha que Jesus vai tirar do céu a mãe dele para você entrar, desça daí, meu filho. Desça daí, meu filho. É muito mais fácil você e os seus ficarem de fora do que a mãe do Senhor sair para você entrar. Vai ter que entrar e vai ter que aturar aquela visão que falou mal a vida toda. Toda vez que levantar os olhos e olhar para o Filho de Deus, estará triunfante ao lado de nosso Senhor, a rainha do céu e da terra. E essa dignidade ninguém toca, ninguém tira, porque ela não é eclesial, ela é teológica. O próprio Deus escolheu Maria, quem somos nós para rejeitá-la? O próprio anjo a elogiou, quem somos nós para criticá-la? São José a acolheu, quem somos nós para repudiá-la? Isabel disse, cheia do Espírito, quem somos nós para não dizê-lo? E Jesus a entregou como mãe, quem somos nós para não amá-la? Maria, escolhida por Deus, excluída por alguns e amada por nós. Um dia, meus irmãos, nós teremos a alegria de estarmos com ela por todos os séculos dos séculos. Maria vai acolher com amor aqueles filhos rebeldes. A maioria foi enganada. Falaram tanto na cabecinha deles que eles acham que a gente não pode ter amor a Nossa Senhora porque ela rouba o lugar de Cristo. Maria vai acolher também esse, que mãe é mãe. Você sabe quem é mãe aí? Mãe é mãe. O filho aprontou, saiu de casa, falou mal, mas o dia que ele volta no fim da vida, a mãe coloca prato na mesa, tem cama, tem banho, tem amor. Só que eles perderam uma coisa. Lá eles serão acolhidos também por Nossa Senhora. O que eles perderam? O amor de ter uma mãe durante a vida aqui na terra. Saber que nós temos uma mãe
do céu. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Muito triste você ser um cristão órfão, um cristão sem Maria, um cristão sem a maternidade espiritual. Então quero saudar com muito carinho a vocês que farão hoje essa consagração a esta Imaculada Conceição. Aline, certamente com alguém, não sei quem, mas que preparou vocês com maneira primorosa para este momento. E depois eu quero convidar aos demais que aqui estão a se consagrarem a Nossa Senhora. Quando acontece a consagração, padre? Em qualquer festa de Nossa Senhora. Então, terminando esta turma, certamente ano que vem nós vamos começar uma outra turma. Se reúne aqui no santuário, se preparando para a consagração. Faça. Você vai amar mais Nossa Senhora. E você vai entender qual que é o papel de Maria na igreja. Deus quer nos dar todas as graças. Santo Afonso vai dizer, sim, quer nos dar. Mas Ele quer nos dar todas as graças pelas mãos de Nossa Senhora. É interesse nosso que ela seja a Imaculada Conceição. Então, meus irmãos, nos preparemos. Porque o Natal está para chegar. Não é o canto de entrada? Já se ouve? E quando você olhar no presépio, nós veremos o menino enrolado em faixas, com Maria, sua mãe. Aos pés da cruz, você vê uma senhora, Maria, sua mãe. No céu, ao lado do Cristo, nós a veremos, Maria, sua mãe. E nós podemos encher o peito, como cristão e como católico, e dizer, Maria, minha mãe, rogai por nós, rogai por mim, que sou pecador, que trabalho, que estudo, que sofro, mas que creio. Eu não sou da estirpe de Eva, eu sou filho de Maria Santíssima. Então, mãe, roga por mim que sou ainda pecador, roga por mim agora, e roga por mim no momento decisivo da minha vida, que será o momento da minha morte. Esteja comigo, ó mãe, e não me desampare, eu que sempre confiei e acreditei na sua intercessão. Aquele que está perto de Maria, nunca estará longe de Jesus. Ao Senhor Jesus, que nos deu Maria como mãe, ao Pai que lhe conferiu a Imaculada Conceição, e ao Espírito Santo que nos faz filhos dela, remidos dele e filhos da igreja, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja o nome da Virgem Santíssima, a Imaculada Conceição, para sempre seja louvado. Que assim seja. Amém. Amém.